Ao longo de milénios, as mulheres têm sido idolatradas ou usadas como troféus, ignorando-se o seu verdadeiro potencial tanto na família como na sociedade. Ainda hoje, numa era supostamente evoluída, onde o sufrágio feminino alegou conquistar voz à mulher, a ONU revela que estas continuam a sofrer discriminação económica e social. Num mundo que aboliu a escravatura há 2 séculos, dos 50 milhões de escravos que existem no tráfico humano, 70% são mulheres. Em países onde os direitos humanos são ignorados, as meninas são impedidas do acesso à escolaridade, são obrigadas a casar ainda menores e nunca poderão exercer uma profissão, conduzir um veículo ou expressar-se publicamente. E tanto pais como maridos têm prerrogativas de mutilação ou de linchamento público. Mas tanto o machismo como o feminismo são ideologias distorcidas sobre o papel da mulher e do homem. Ambos os géneros são essenciais para a humanidade e é nas diferenças que os dois se completam. Por isso, o grande mistério e milagre está não na divisão, mas na força e na dinâmica, quando os dois se tornam um, como descrito em Gênesis 2, 24. Olá, bem-vindos de volta ao Dicas da Tininha. Eu sou Sandra Cruz Rosa e eu considero a Bíblia o manual do fabricante que explica o propósito pelo qual nós, seres humanos, fomos criados e como nós podemos e devemos viver. Como mulher, eu própria tenho sofrido muitas vezes discriminação, desvalorização e até afronta pelo simples facto de ser mulher. Mas eu voltando para a Palavra de Deus como autoridade primária e definitiva para saber, em primeiro lugar, como é que Deus vê a mulher, qual o papel que a mulher desempenha na redenção da humanidade e o que é que as heroínas bíblicas nos ensinam ainda hoje a todos nós. Se você quer descobrir estes pontos tal e qual como eu, então fique até ao fim do vídeo, pois tenho um presente para lhe dar. Olhando para a mulher através da Bíblia, temos que começar, obviamente, pelo Velho Testamento, a primeira aliança. Ao contrário de outros povos da época, as hebreias gozavam de uma relativa liberdade social. Para além das tarefas domésticas e da educação dos filhos, elas podiam fazer certos trabalhos agrícolas, ter alguns negócios e, em alguns casos, até participar da vida religiosa como profetisas ou do governo da nação como juízas e rainhas. Ainda assim, o principal papel da mulher no Velho Testamento, numa sociedade patriarcal, uma sociedade que era também dominada por homens, o seu principal papel era o de esposa e o de mãe. A sua posição era instável por causa de problemas como a esterilidade ou a poligamia e, frequentemente, os homens optavam pela carta de divórcio determinada em Deuteronômio 24, 1 a 3, para descartarem as suas mulheres quando estas, por algum motivo, não lhes agradavam. As práticas dos patriarcas, as posteriores leis do casamento apenas entre hebreus e a lei do levirato ofereciam, contudo, algum grau de proteção às mulheres. No entanto, o casamento era um negócio fechado entre homens, a que as mulheres não tinham voz nem se podiam negar, tanto na questão da procriação como na questão do concubinato, uma prática que existiu até entre os reis mais famosos, como é o caso de Davi. Mas as mulheres são e sempre serão uma parte essencial da história humana. Vejamos então aqui alguns exemplos das heroínas da fé que pode encontrar aqui no canal Dicas da Tininha. Comecemos por Eva, a mãe da humanidade, como descrita nos capítulos 1 a 3. A criação é um exemplo do equilíbrio perfeito e da sabedoria divina, em que todas as coisas que Deus criou foram apelidadas de boas. No entanto, o ser humano Deus considerou muito bom, como lemos em Gênesis 1, do 3 ao 31. Deus criou então o ser humano como verdadeira imagem de Deus e este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. A criação de um ser único, completamente diferente de todos os outros que já tinham sido criados por Deus. Um ser que é a imagem e a semelhança do divino, expresso em 2 géneros, macho e fêmea. É a primeira pista de como ambos se completam e ambos apenas subsistem pela sua coexistência. Se é verdade que a mulher não tem semente, também é óbvio que o homem não pode gerar sem a mulher. Outro exemplo maravilhoso é Sara. Sara, que abandonou a agitada e próspera metrópole de Ur dos Caldeus no 2º milénio a.C.,
para seguir o seu esposo, Abrão, através de uma viagem de 25 anos pelo incerto. A cumplicidade de Sara e Abraão subsistiu ao deserto e à passagem do tempo, como conselheira e como adjutora. Da mesma forma, os casais de hoje beneficiariam muito se tivessem e desenvolvessem uma verdadeira camaradagem, se os homens ouvissem as suas esposas e se as esposas se submetessem aos seus maridos, tal como Sara chamava o seu esposo de Senhor. Um outro exemplo de uma heroína da fé é Miriam, líder juntamente com os seus irmãos Arão e Moisés. Já em menina, Miriam tinha qualidades de coragem e de iniciativa. Vemos isso no relato da história em que ela segue pelos juncos ao longo do rio o cesto onde a sua mãe tinha colocado o bebê Moisés. Ela ensina-nos que devemos correr riscos para obter resultados. Ela demonstrou coragem e demonstrou que não se via como escrava ao abordar corajosamente a filha de Faraó e oferecer uma ama para o seu irmão. Desta forma, Moisés foi ensinado no palácio, mas conheceu as suas verdadeiras origens e a sua verdadeira família. O cântico de Miriam após a travessia do Mar Vermelho, em que Faraó e os carros de Faraó são alagados pelo mar revolto e se afogam nas águas, revela-nos que ela era livre por dentro e a sua alegria com o tamborim é expressa de forma profética, sabendo que ela tinha em si a imagem do Criador e que ela não era mais escrava, mas ela era uma filha do Deus Altíssimo. Outro exemplo de uma heroína é Raabe. Raabe, a estrangeira de Jericó, que salvou os espiões de Josué e que alcançou a salvação para si e para a sua família, como relatado nos capítulos 2, 6 e 8 de Josué. Ela tornou-se ainda uma das 5 mulheres na genealogia de Jesus, ao gerar Boaz, o remidor de Ruth e o avô do rei Davi. Apesar do seu nome significar altivez, insolência ou orgulho, o apóstolo Tiago menciona Raabe como um exemplo de fé que produz boas obras. Outra mulher que nos ensina algo tremendo é Tamar, a noiva adolescente rejeitada por 2 maridos que não só a abusaram e que a usaram, mas que se esqueceram dela. Ela foi esquecida até pela lei do levirato, descrita em Gênesis 38, quando o seu sogro, Judá, a repudia e a manda de volta para a sua família, sem lhe dar o futuro e a redenção que ela merecia. Mas Tamar agiu e tirou bênçãos da desilusão e da injustiça. E Judá teve que dar o braço a torcer, quando a apelidou mais justa é ela do que eu. Ela continuou a linhagem messiânica e foi uma mulher de determinante coragem e fé destemida. Por outro lado, a heroína Débora é uma das líderes do Velho Testamento. Foi incansável como esposa, como juíza, como profetisa, como guerreira e até poetisa. Juízes 4 e 5 mostram-nos a história desta mulher, que personifica em si mesma a mulher virtuosa de Provérbios 31. Líder numa sociedade masculina, numa geração que se esquecera ao Senhor e que abandonara os preceitos da lei do Deus de Israel, Débora pertence ao grupo exclusivo dos 15 juízes pré-monárquicos que julgaram a nação. A sabedoria e a intrepidez desta mulher despertou um exército de 10.000 soldados para derrotar os cananeus que os afligiram e oprimiram durante 20 anos. E através de uma vitória sobrenatural, Débora alcançou 40 anos de paz para o seu povo. No campo da maternidade temos Ana, a mulher estéril de Elcana, que ousou votar a entregar a Deus o objeto do seu amor, o seu primogênito Samuel. Porque Ana não se acomodou à zombaria da sua rival, nem à pobre consolação do seu marido, nem à injustiça do sacerdote Eli, que não a compreendeu e a apelidou de bêbada. O seu pranto inconformado gerou cura e gerou vida. Ana lutou pelos seus sonhos e Israel ganhou o seu grande e último juiz, o profeta Samuel, que não só liderou a nação por décadas, mas ungiu 2 reis, os 2 reis que marcaram a história da monarquia hebraica, Saul e Davi. Mas o Velho Testamento traz-nos também heroínas que não pertenciam ao povo hebraico. E Ruth, a moabita viúva, que abandonou o seu país, Moab, os seus costumes, a sua família, a sua religião, para abraçar a casa do pão, Belém, e seguir numa genuína declaração de fé e de amor a sua sogra Noemi. Deus recompensou esta mulher
que largou tudo, que arriscou tudo, numa fé no único Salvador, o Deus de Israel. Em todas as épocas, Deus buscou verdadeiros adoradores, pessoas de coração íntegro e virado para si, pessoas de fé inabalável. E a humildade intérprete de Ruth valeu-lhe não só casar com Boaz, o protótipo do melhor marido, mas vir a ser a avó do grande rei Davi. E a Bíblia traz-nos também a história da viúva formosa, Batseba, a esposa de Urias, comandante de Davi, que teve a sua reputação questionada e posta em causa, ao ver-se envolvida, não por sua escolha, num escândalo real de adultério e de homicídio. É dela, contudo, que continua a linhagem messiânica e nasce o rei mais sábio de todos, Salomão, o construtor do templo e o último monarca do reino unificado. Salomão, conhecido pela sua sabedoria, o homem mais rico da terra e o rei mais sábio de todos, era filho desta Batseba, que tinha visto o seu marido, o seu primeiro marido, assassinado. Mas a Bíblia traz-nos também a história da órfã judia no exílio, que se viu elevada à condição de rainha da Pérsia, pelas suas admiráveis características. Sim, estou a falar de Esther. E os atributos de Esther devem inspirar todos os cristãos ainda hoje. Modéstia, lealdade, humildade, persistência. A sua bravura, até correndo risco de vida, valeu-lhe não só a salvação da sua própria casa, mas de todos os judeus que viviam no Império Persa e que estavam prestes a ser mortos por um decreto imperial, a mando do primeiro-ministro, o ímpio Amã. Este Amã era descendente de Amalequitas, antigos inimigos dos israelitas. E ainda hoje Esther é relembrada na festa do Purim. Por causa daquilo que ela fez, a sua nação persistiu até aos dias de hoje. Mas também na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós temos exemplos de mulheres relevantes que foram determinantes para a história da Igreja e para a história da humanidade. Temos Ana, a viúva de 84 anos que não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. Ela profetizava a todos sobre o Redentor, o Messias que viria. E por causa da sua persistência e dela não se afastar da oração e do jejum, ela viu Jesus ser apresentado no templo. Não é possível falar de mulheres da Bíblia sem falar de Maria. Maria, a mãe de Jesus, que é talvez o maior exemplo de abnegação e de coragem perante uma opinião pública, ao aceitar a conceição imaculada, que jamais alguém poderia compreender, nem mesmo o seu noivo. Ela arriscou tudo, inclusive a sua própria vida. Em qualquer altura que Deus nos chamar para o seu propósito, que nós possamos arriscar tudo como Maria e dizer: eis-me aqui, eu sou serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. Marta de Betânia serviu ao Senhor com hospitalidade, fazendo da sua casa um abrigo. E Maria, que se aninhava aos pés de Jesus, ungiu o seu corpo ainda em vida, preparando-o profeticamente para o seu sepultamento. Ambas as irmãs usufruíram de uma profunda amizade com o Mestre, o qual chorou emocionado a morte do seu irmão Lázaro. E por causa desta amizade, elas obtiveram o seu milagre, o milagre da ressurreição de Lázaro, o falecido. Um último exemplo de mulheres que serviram o ministério de Jesus foi seguramente Maria Madalena. Não só ela serviu fielmente o ministério do Messias, depois que foi liberta do seu passado, mas ela foi a primeira pessoa a vê-lo ressurreto. E por ser uma pessoa da confiança do Senhor, ela foi incumbida de anunciar as boas novas da ressurreição do Messias à Igreja. Dorcas, uma cristã de Jope, que passava a vida a fazer o bem e a ajudar os necessitados, é também relembrada no Novo Testamento pelo impacto que a sua vida trouxe na comunidade. E esse impacto era tão grande que a igreja de Jope apressou-se a chamar Pedro, que estava numa cidade próxima dali, quando ela morreu subitamente. Através do milagre da ressurreição, Deus trouxe aquela alma caridosa de volta para servir. E tanto a sua vida como a sua ressurreição veio a saber-se em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Uma outra mulher não judia, Lídia, a comerciante de tecidos de Filipos, foi não só empreendedora, algo que já de si era notável para as mulheres da época, mas tornou a sua casa num centro de hospitalidade e de evangelismo ao acolher os missionários. Da sua conversão, nasceu a primeira igreja na Europa e, através da sua fidelidade, os missionários da igreja primitiva
Tiveram sempre um centro de acolhimento e um centro de pregação do Evangelho. E eu fico sempre extasiada. Porque é que Jesus decidiu revelar-se não a um homem, não aos apóstolos, não aos discípulos, mas a Maria Madalena? É porque ele vê nas mulheres uma capacidade de crer sem limites, uma fé inocente e um coração disponível, que através desse coração, dessa fé e dessa humildade, ele pode fazer grandes coisas, não só na sua igreja, mas também no mundo. E no próprio ministério de Paulo, nós temos diversas mulheres. Através das cartas paulinas, nós encontramos diferentes grupos de mulheres, tanto como casais, como colaboradoras, como viúvas, como diaconisas. E dou-vos aqui alguns exemplos. Andrónico e Júnia, ambos apóstolos descritos em Romanos 16:7. Filóloga e Júlia, Nereu e sua irmã, que eram duplas que participavam da liderança. Áquila e Priscila, esta mestre, eles instruíram a Apolo, que veio a ser pastor, e arriscaram a própria vida pelo apóstolo Paulo, sendo amigos dele durante muitos anos. Trifena e Trifosa, Pérsida, são exemplos de trabalho apostólico. Febe, a diaconisa, Evódia e Síncte, líderes, são algumas das mulheres que auxiliaram o ministério paulino e que são mencionadas carinhosamente nos seus agradecimentos, mostrando-nos que as mulheres eram integrantes e ativas na igreja do primeiro século. Nos escritos de Lucas, em Atos 21:9, são também mencionadas as 4 filhas de Filipe, que são particularmente identificadas como virgens e como profetisas, o que significa que o exemplo de um pai, um dos 7 e o evangelista de Samaria, tinha continuidade na devoção da família e na aplicação prática dos dons dados pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Então, como conclusão, eu quero lhe dizer isto. Através da relação bíblica, nós entendemos estes pontos. Primeiro, não só Deus ama genuinamente as mulheres, como elas são essenciais no design e no cumprimento dos propósitos divinos na história. Segundo, sem elas, os homens não só estariam sós, como se estariam incompletos e não sobreviveriam, porque eles não se podem reproduzir sem a mulher. A mulher não exerce apenas a perpetuação da raça humana, mas ela é um instrumento da graça de Deus. Homens e mulheres têm responsabilidades diferentes, mas ambos cumprem os planos divinos do Criador. Terceiro, os ataques e as destruções que nós vemos hoje quanto à verdadeira identidade do que é ser feminino e do que é ser masculino são estratégias destrutivas de Satanás que afastam a humanidade da comunhão perfeita com Deus e que impedem os indivíduos da completa realização dos sonhos de Deus para as suas vidas individuais. Quarto, cada herói e cada heroína bíblica nos ensinam lições valiosas sobre caráter, sobre papéis, sobre valores, sobre diferentes dons e diferentes ministérios. E a todos eles, Deus ativou o seu ministério na medida da sua obediência à sua chamada individual. Da mesma maneira, Deus está a ativá-lo a si e a mim na medida da obediência que nós temos à nossa chamada individual e ao propósito que Deus colocou para nós através do seu Espírito Santo em nós. Procuremos então, como noiva do Senhor Jesus, a Igreja de Cristo na Terra, restaurar os nossos papéis e as nossas identidades pela palavra rema de Deus e assim cumprir todo o seu propósito nesta vida. E para ajudá-la a alcançar isso mesmo, como eu prometi no início do vídeo, eu tenho um presente para si neste mês de maio. Se você é uma mulher que quer viver todo o seu potencial, então faça o meu curso Sinta-se Bem na Sua Pele e aproveite o desconto de 20% até 31 de maio. É um exclusivo na plataforma Hotmart, pode fazer em qualquer dispositivo e a qualquer hora do dia ou da noite. Basta seguir o link que está na descrição deste vídeo e indicar o cupom MAIO 2024 para ter acesso ao desconto. Não se esqueça de deixar o seu gosto, o seu comentário e passar este vídeo para alguém que você ame. Eu encontro-vos no próximo Dicas da Tininha. Até lá, sinta-se amado, sinta-se amada, porque Deus vos ama.